Namaskar. Hoje o dia tá de sol aqui em Araruama e nós estamos aqui, eu representando aqui o espaço Ayum de Yoga em Araruama, para uma conversa, para uma fala. E uma fala especial, porque em tempos atrás eu ouvi, hoje eu tenho uma pessoa aqui que há muito não vejo, que é a Eliane. Eliane, de coração, saudade de você. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco sobre o canto. Eu sempre guardo em memória uma fala dos Zimbábues da África, onde eles dizem que quem fala, canta, e quem anda, dança. Portanto, que a minha fala no dia de hoje, todos os dias, seja um canto sagrado. Há essa diferenciação dos cantos. E por conta dessa diferenciação, esse ano eu soube da vinda de um grande cantor de renome mundial. Inclusive eu já tive a oportunidade de ouvir ele cantar na Índia. E ele estava vindo ao Rio de Janeiro e eu comprei o ingresso e todas as condições aconteceram para que eu estivesse lá. E aí eu fui ouvir Krishna Das. Krishna Das é um homem de 78 anos que senta no palco, um palco simples, de uma casa de shows no Rio de Janeiro, coloca um harmônio e cantou mais de 2 horas, ininterruptamente. E o que aquilo reverberou em mim e as outras pessoas que estavam comigo e que pudemos partilhar isso? Uma imersão de bem-estar, de amor, de alegria, sem que nós fizéssemos nada, apenas sentadas e deixando ser invadida por aqueles sons. E aí tivemos uma ideia. Por que não oferecer isso na nossa cidade? Porque há cantores, há músicos e há grupos que têm essa mesma dimensão. A dimensão que não é oferecida é a dimensão midiática. Mas não importa. A música reverbera por esse espaço infinito. E nesse final de semana nós vamos ter aqui, por conta dessa inspiração, um espetáculo, que não é um espetáculo, é uma degustação de mantras com o Nista. E eu quero convidar o músico, um dos músicos desse grupo, que é Giridhara Glauber, que para ele conversar um pouco aqui com a gente sobre ele como músico, como cantor de mantra e também desse trabalho que ele vai realizar aqui no Espaço Ayum. Então, Glauber pode solicitar para que eu possa conversar com você.
aguardando o Glauber. Ele vai solicitar. Chegada de Glauber nesse vídeo. Tudo bem. Ah, tá. Namaskar! Namaskar. Esse é Glauber, o nome espiritual Giridhara. Ele é um músico, ele é um poeta, ele é um cantor de mantra, ele é um cantor de muitas músicas. E eu quero ouvir um pouco o que é a música e que momento ela chegou para você de forma clara, porque a música, como eu falei no início, a nossa vida é música. Todos nós somos musicais, mas alguns, como semente, nascem, outros ficam latentes. Que momento isso chegou para você? Como é que a música chegou para você? Então, novamente Namaskar para todo mundo que está aí. Feliz de estar aqui nessa live contigo, com a minha sogra, com a minha mãe espiritual, pela lei. Então hoje eu fiquei feliz de estar aqui, poder estar presente nessa live. Normalmente, quarta-feira eu não posso. Então, a música, ela para mim chega desde o ventre da minha mãe, porque a minha mãe toca violão, a minha mãe vem de uma família de seresteiros, né, de pessoas que gostam, né, a família materna. A minha parte materna vem lá de Guape, uma cidade muito musical, próxima ao litoral paulista. E isso veio, né? Minha avó veio para São Gonçalo, teve a família dela aqui, toda a família dela sempre gostou muito de música, e minha mãe também. E com isso ela trouxe desenvolveu esse dom musical de tocar violão. E eu acho que antes de tocar violão, o principal é o gostar de ouvir música. Porque às vezes a pessoa gosta de tocar, mas não gosta tanto de ouvir. Acontece essas coisas. Mas ela gostava muito de ouvir. E com isso, desde lá da barriga dela, eu ouvi muita música, ouvi de tudo. Ela, ao mesmo tempo que era uma fã do Chico Buarque, era uma bitomaníaca. Ao mesmo tempo que gostava de Milton Nascimento, gostava também de rock. Então, ela sempre esteve ligada à música de uma forma geral. E é claro que lá na barriga, quando nasci, isso sempre ficou ali no meu universo de criança. E lá para os meus, sei lá, para os meus 5, 6 anos de idade, por volta dessa idade, eu ganhei a minha guitarrinha de plástico. Porque também tem uma coisa muito importante para falar no contexto geral, Uhum. no Brasil. Ou você vai jogar bola, vai juntar a turma para jogar bola, ou vai juntar uma turma para tocar música, fazer música. E isso é um aspecto cultural nosso também. Estamos muito ligados ao corpo, ao ouvir, né? No sentido de formação cultural. Então, eu ganhei minha guitarrinha de plástico com uns 5, 6 anos. Daí, ela me levou num show de rock, que era na época o Traje a Rigor, que era uma banda que eu gostava muito naquele momento, né? Nessa minha idade. Não à toa que eu nomeei meu irmão de Maurício, que era um dos baixistas dessa banda. Naquela época eles deram a permissão. Você quer dar um nome para alguém, para o seu irmão? Eu falei, quero, Maurício. Enfim, ele foi nomeado dessa maneira. Então isso é para mostrar que naquele momento já tinha essa conexão com a música. Um pouco mais tarde, eu fui para Araruama, e em Araruama comecei a me juntar com as pessoas, né? Não para jogar bola, mas para montar uma banda, ou tocar, né? Fazer música. E com isso tive minha primeira banda de rock, que é minha primeira e única, talvez, né? Mas a que ficou assim, né? De história, que eu compus e fazia coisas, que é o QRM.
Isso já em 95. Esse ano faz 30 anos que a gente se juntou. Então, que é um momento assim bem intenso, né? Adolescente, fazendo música, ouvindo muito rock e tocando muito rock. Então, esse é o meu momento iniciático com a música, com a música. Bem, isso é muito interessante, Glauber, porque um dos trabalhos que eu desenvolvo é yoga para gestantes. Então, as mulheres vêm nesse período da gestação e começam a praticar os asanas, as respirações, e junto a isso, nós também colocamos muitos mantras. E até tem uma pessoa aqui que ela fez, a Verônica, não sei se ela ainda está aqui no vídeo, mas ela estava aqui, ela foi uma das mulheres que teve essa oportunidade, eu tive essa oportunidade de estar no período da gestação dela. E aí eu vou só colocar aqui rapidamente dois fatos que aconteceram. Um, um certo dia, uma mãe estava deitada e eu fui colocando sobre o ventre um mantra. E a cada movimento que eu fazia, o bebê também se movimentava. E eu virava para o outro lado e ele também, porque sabemos que a vida intrauterina é que vai imprimir o maior número de memórias em nossa vida. E o outro caso também, que foi a minha primeira gestante, a menina, quando brincava já com 1 ano, 2 anos, ela, a mãe botava, ela dizia não, a mãe botava mantra, e ela passou a brincar com a boneca, embalando com mantra. Então, essa importância musical na vida intrauterina, na vida da primeira infância e mais ainda a impregnação dos pais com os seus prazeres, com aquilo que eles acham importante. Mas a partir dessa banda, daí para frente, o que aconteceu? Até que ponto você foi com a banda e em que momento entra os cânticos de mantra? Bom, é interessante que, como eu falei, nessa banda surgiu em Araruama, em 95, e a gente ficou na ativa tocando por pelo menos aí uns 4 a 5 anos. Só um instante, tem um músico aqui de Araruama, né? Uma pessoa também muito ligada à música, que é o Celso, que está nos assistindo agora. É um prazer, Celso. Sim, Que pode falar, Glauber. ótimo. E aí, nessa temporada, eu conheci a Firmina, a Ludmilla, o Espaço R1, e conheci, interessante, basicamente pelos integrantes da banda. Né? É importante lembrar dessa sua fase como professora de biologia e que também já atuava como professora de yoga, e eles sabiam, tanto tinham aula com você na escola e também tinham. O Léo, por exemplo, o baixista dessa banda, fez aula de yoga contigo, né, por um tempo, Sim, quando sim. ainda era lá do lado do Colégio Edmundo, quando o núcleo, o AI1 era ainda lá. E, claro, que um momento importante para essa banda foi também a Semana do Adolescente. Semana do Adolescente, que a gente tocou, fez aquelas apresentações. Então, ali começa um contato com esse universo do yoga, né? Isso em 96, 97, 98 eu conheci a Ludmilla, e em 99 estávamos namorando. Então ela me apresentou esse universo do yoga e, claro, dali foi um encantamento completo, né? Pleno, no sentido da pessoa com quem eu estava ali dividindo a minha vida e quem me apresentava esse universo do yoga,
do vegetarianismo, né, de tudo isso. E tem um momento muito interessante que você está perguntando como que o mantra chega até mim. E aí teve um dia, eu torno a falar, né, já falei isso em outras lives, até em outros momentos, sobre Kirtan, até especificamente. E aí teve um dia que apareceu um monge indiano lá no Espaço Ail, quando era na Casa Rosa, isso em 99. Então eu estava Sim. recém-chegado assim na família como namorado e futuro companheiro da Ludmilla. Aí apareceu um monge, um Dada, né? O Dada Siddheshwarananda. Aí você, como sabia que eu tocava, né? Gostava de música, estava envolvido. Falou, Glauber, você pode participar aqui da meditação. Vai vir um monge, né? Vai vir um Dada, ele vai guiar uma meditação e você pode fazer o mantra, né? Tocar um kirtan com ele, que era o mantra Babanam Kevalam. E ali, Firmina, em termos de experiência musical com o mantra, eu acho que foi a meu primeiro contato. E claro, meu primeiro contato até com o meu mestre, né, com o meu guru, naquela forma, naquela experiência. E foi uma experiência tântrica, uma experiência que me exigiu um desafio que naquele momento eu não cumpri, e era acompanhar um monge indiano cantando uma melodia de um mantra indiano. Então eu era daquela base do rock, de 3 acordes, e acabou. E ele estava querendo ali que eu acompanhasse aquele mantra Babanam Kevalam na hora. E aí eu não consegui acompanhar. Ele cantava uma coisa, eu tocava outra, mas tentei me ajustar da melhor forma. Não, aí ele só chegou no final e falou: da próxima vez eu trago um instrumentista. E, e aí se ficou. E assim ficou o nosso primeiro contato. Falei, bom, é isso que eu quero para mim mesmo. Aí, 10 anos dali, né, se a gente contar, 10 anos, quase 10 anos depois, eu me casei com a Ludmilla, me casei pela Nanda Marga, e aí foi um momento que eu tive um contato mais, eu me aprofundei mais nas práticas espirituais e principalmente no mantra. E aí vim fazer o meu primeiro kirtan de maneira mais espontânea, mais limpando um pouco, né, esse campo vibracional ainda tomado só de rock. Deixei o rock de lado por muito tempo, né, neguei por conta de fazer essa limpeza aurática, enfim, para poder receber melhor esse mantra e poder ajustar, né, assim, com isso, com essa chegada de fato. Mas levou 10 anos. Mas é interessante que a parte musical que já vinha lá no útero, né? Ela fica. O rock que foi o meu caminho até ali. Então, isso é importante. Não tem como eu te negar o rock, a MPB, ou seja qual for a base sonora, é isso que vai te propiciar, né, a outras camadas, vamos dizer assim, vibracionais, energéticas. Então, esse foi o meu primeiro contato com o mantra Babanam Kevalam. Bem, Glauber, daí até hoje, em que momento você está hoje? É, e hoje, eu sei que você não está sozinho nisso, você também teve um momento onde você, de músico também, poeta, criador musical, criador de kirtan. Hoje nós sabemos que nós chamamos de kirtaneiros, um dos kirtaneiros mais famosos do Brasil hoje é você. E eu lembro a história de um menino lá em Niterói, que ele, durante a pandemia, a mãe colocava os kirtans, e ele ouvia. E a emoção dele, o dia que ele conheceu você, quase, eu não sei se ele pediu autógrafo, João, o filho da Lina.
E ele ficou tão emocionado de ver presencialmente alguém que ele estava o tempo todo ouvindo durante aquele período. Então, que momento é esse agora que você está? Então, vale ressaltar, né, que teve esses 10 anos desde o meu primeiro contato com Dara Acidez no Espaço A1 até 2008. Eu acho que de 2008 para cá, acho que tudo foi ganhando essa unidade. O que eu quero dizer com isso? Como eu te falei, né? Teve essa relação com rock, a relação com vários estilos, né? A formação lá da primeira infância. Mas de 2008, quando eu me junto com Dada de Tendria, com Ludmilla, me junto com Ana Carolina e também com Pedro, né? Com essa turma toda, para montar o Nista. Ali em 2008 a gente monta o Nista, que é o grupo de mantra que agora a gente retomou, né, esse ano e que sempre teve nessas idas e vindas. Porque se a gente está falando de som, o som ele não se perde. Ele está Uhum, propagado e a gente claro. consegue sintonizar com isso em alguns momentos. A gente consegue alcançar essa frequência. Então o Nista ele nunca teve extinto, mas sim vai se desdobrando ao passar do tempo. Por isso que eu defino aquele momento de 2008, quando a gente gravou o nosso primeiro CD de Kirtan. E quando surgiu o Kirtan Baba Nankevalam, né, que eu fiz, que foi nomeado por esse Dada de Tendre, que hoje já não é mais Dada, de Praia Seca. Ah, esse você tem que guardar um tempinho ainda nessa live para você cantar no final. Sim, então esse foi o primeiro, foi a chegada da primeira melodia da letra, né? De a gente pegar um mantra, né? E transformar aquilo numa canção, porque o mantra ele está aí e ele tem uma vibração. O Maha Mantra ele é uma vibração universal, mas ele tem diversas melodias que surgem daí os kirtans, né? Os cânticos de como transformar essas melodias, essa essa letra, né? A gente fala letra aqui no Ocidente, né? De lyric, de letra, mas não é necessariamente letra. Essa é a vibração das palavras certas, no momento certo, por um alguém certo. E que aquilo vai reverberar por milênios e que vai transformar muitos e muitos. Então, dali começa a minha transformação para dar ouvidos ao mantra. Então, ali em 2008. Aí, com isso, veio vários trabalhos. Aí eu vejo que tudo que eu faço, desde dar aula, poesia, música, organização de eventos, produção cultural, Livros, livros. livros, né, os livros, isso tudo eles fazem parte de um campo só. A base desse campo, para mim, é a base do som. A minha ligação com tudo isso é de uma maneira muito intuitiva por conta do som, porque a minha mãe lá atrás já trabalhava dessa maneira. Trabalhava o meu ouvido lá dentro dela, ela já trabalhava esse meu ouvido. Então, até hoje, eu ainda não parei para estudar textualmente as partituras, né, a teoria musical, tem muito de intuitivamente, mas ainda não fui do ouvido para o papel, que eu acho que é um caminho muito que é necessário também, assim como ler, escrever, também tem essa parte, mas Uhum. teve essa formação também intuitiva, muito pelo meu ouvido, que faz eu me lançar na vida por conta disso. Olha, Glauber, eu já tive a oportunidade de ouvir o Nista desde do seu início. E hoje, quem que compõe o Nista? Sim, então atualmente estamos a Ludmilla e temos também o Emanuel, que toca flauta, toca clarineta, e o Ricardo,
que é a parte de percussão, parte de cura sonora. Ele traz vários instrumentos percussivos e melódicos mesmo para dentro desse campo musical que o Nista se propõe fazer. Né? A proposta do Nista a gente cada vez mais percebe fazendo mantra, conforme ele já é, né? Propriamente dito, ou não, né? Ou com outras canções do cancioneiro popular, mas trazer essa conjunção para uma cura pelo som. É, o Kirtan Praia Seca virou quase o hino oficial, embora você já tivesse feito um hino para o Espaço Sayum, que por sinal é maravilhoso. Mas aqui todas as festas e quase todo o final das meditações, Ângela toca Praia Seca. Então eu quero, assim, convidar as pessoas que estão me ouvindo agora, que vão ouvir depois, que se ofereça, eu digo assim, você vai estar se oferecendo um presente, que é estar com esse grupo e estar imerso, imersa nesse campo vibracional que é o campo do Kirtan, do mantra, e isso gera toda uma atmosfera de bem-estar e de cura. Então eu quero acabar essa live hoje, né? Nós vamos ter no final de semana aqui no Espaço Ayum, no sábado às 18 horas, a bem-aventurança de estar com esse grupo. E eu quero encerrar essa live ouvindo um pouco esse kirtan que foi criado, essa melodia criada por você. E nós aqui, não há uma vez que a gente não se emocione. Tá ótimo, está aqui já do lado, nosso companheiro. E temos aqui a cantora também do Nista, que está aqui perto agora. Por que que ela não se apresenta, cantora? Aqui, ó, ela Cheguei há chegou. pouco. Ó, Ah, que linda, Namaskar! ela está aqui, chegou a tempo. Muito agradecido por esse momento. Sempre bom conversar e ter essa roda, né? Não deixa de ser uma roda de conversa, essa roda virtual de conversa. E estamos, assim, ansiosos de estarmos aí no sábado fazendo essa vivência sonora de, de estar presencialmente em contato com todos vocês. Então é interessante que todos estejam lá para vivenciar essa presença sonora do Bem, é Nicho. só para lembrar que o campo virtual é igual ao campo sonoro. Isso, Essa live vai ficar um tempo no Instagram, mas o Instagram às vezes pode sair ou não, mas ela vai para o YouTube, no canal do Espaço Ayum. E aí ela vai se espalhando. É interessante que às vezes na live tem 2, 3 pessoas. Aí eu recebo comunicado, 400 pessoas assistiram essa live. Então é igual o som, vai indo que a gente não sabe onde ela chega. Mas o bem precisa ser espalhado nesse momento. verdade. Só uma pequena lembrança, né? Quem nomeou esse Kirta foi o Dada de Tendria, que é um Dada de origem australiana. Então, o Kirtan proporcionou esse encontro com esse monge, né? Mesmo ele ter deixado a vestimenta laranja dele, mas foi um encontro muito, muito importante que só o Kirtan poderia fazer isso. E ele muito assim deslumbrado com aquela praia aí, né? A praia seca, e gostando muito desse Kirtan, ele falou: o nome desse Kirtan é Praia Seca. Eu falei: que bom. Então foi nomeado por esse australiano. É tão belo quanto a praia.
Bhavanam Kevalam Bhavanam Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam 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 Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanamo Kevalamo Bhavanamo Kevalam Bhavanamo Kevalamo Bhavanamo Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanamo Kevalamo Bhavanamo Kevalam Bhavanamo Kevalamo Bhavanamo Kevalam Bhavanam Kevalam. Namaskar. Toda gratidão dessa beleza de momento. E aí convido a quem está ouvindo, quem vai ouvir, a participar, porque muitas vezes aquilo que está próximo, que está em nós, a gente não vê. Mas a grandiosidade de uma coisa que está fora, a que está dentro, normalmente é a mesma. Então, Namaskar, obrigada Ludmila, obrigada Glauber, e até sábado. Até sábado.